Bem-vindo, mortal. Eu sou aquela que narra histórias para embalar seu repouso. Agora relaxe e me deixe conduzi-lo até o adormecer. La Llorona, o eco das águas perdidas. Na beira de um rio em Xochimilco, no coração do México, vivia Pedro, um pescador solitário, homem calejado pelas águas, acostumado ao frio da madrugada e ao silêncio profundo das noites. Sua cabana de madeira rangia ao vento, rodeada por árvores antigas que se dobravam sobre o rio, como se quisessem esconder segredos guardados há séculos. Aquele pedaço de terra era conhecido por muitos, mas habitado por poucos, porque os moradores da cidade próxima evitavam se aproximar do rio depois do pôr do sol. As histórias contadas nas feiras e nas cantinas falavam de uma mulher vestida de branco que chorava pelos filhos perdidos. Porém, Pedro, prático e cético, acreditava apenas no que podia ver com seus próprios olhos. Para ele, lendas eram apenas desculpas para justificar medos que os homens não sabiam enfrentar. Mas numa noite de setembro, quando a lua cheia refletia no espelho d'água, Pedro percebeu algo diferente. Enquanto recolhia as redes, ouviu um som que não fazia parte da sinfonia natural da noite. Não era o coachar dos sapos, nem o canto distante das corujas. Era um choro, longo, arrastado, carregado de dor. Um pranto feminino que parecia surgir das profundezas do rio e ecoar nas margens. O pescador parou, segurando o ar nos pulmões. O som aumentava e diminuía como se viesse com as ondas, e cada lamento parecia cortar-lhe a alma. Tentou se convencer de que era apenas alguém perdido na escuridão, mas sabia, no fundo, que aquele pranto tinha algo de sobrenatural. No dia seguinte, Pedro comentou o ocorrido com alguns vizinhos, mas ninguém quis se alongar no assunto. Apenas uma senhora idosa, chamada Dolores, o encarou com expressão grave e disse: "Você a ouviu, não foi? Ouviu, La Llorona?" Seus olhos ficaram marejados ao pronunciar o nome. Ela vaga por essas águas há séculos, chorando pelos filhos que afogou. É uma alma condenada, Pedro. Reze para que ela não volte para você. O pescador riu, tentando esconder o arrepio que percorreu sua espinha. Chamou aquilo de superstição, mas ao cair da noite, quando o choro voltou mais forte e mais próximo, sua descrença começou a se desfazer. As noites seguintes foram piores. O choro tornava-se rotina, sempre na mesma hora. Pedro passou a perder o sono, atormentado pelo lamento. Uma madrugada, tomado pela curiosidade, esperou com um lampião aceso na varanda. O vento frio cortava sua pele, mas ele se manteve firme. Às 3 da manhã, o rio se agitou. Entre as névoas que se levantavam, uma silhueta branca surgiu. Primeiro difusa, depois mais nítida. Era uma mulher de vestido longo que parecia flutuar sobre as águas. O pescador arregalou os olhos. A chama do lampião tremia, iluminando um rosto pálido, com lágrimas intermináveis escorrendo pelos olhos vazios. Ela levantou a cabeça e soltou um grito lancinante. "Ai, misijos!" O som atravessou a noite, ecoando como se viesse de todos os cantos. Pedro caiu de joelhos, dominado pelo pavor. Na manhã seguinte, foi até a cidade procurar respostas. Dolores o esperava na porta de sua casa, como se já soubesse. "Você a viu, agora não há volta", disse em tom pesaroso. Contou-lhe a lenda. Séculos atrás, uma mulher chamada Maria, enlouquecida pelo abandono de seu marido, afogara seus filhos no rio. Quando percebeu o horror do que havia feito, mergulhou atrás deles, mas morreu afogada. Desde então, seu espírito vaga pelas águas, condenado a chorar pelos filhos que nunca encontrará. Alguns dizem que ela leva consigo quem ousa cruzar seu caminho, confundindo os vivos com os mortos. Pedro tentou se convencer de que era apenas uma história, mas os sinais de que não era coincidência
começaram a aparecer. Uma noite, sonhou que caminhava pela margem. O céu estava vermelho como fogo e as águas refletiam rostos infantis com olhos abertos e boquinhas entreabertas em silêncio. La Llorona o chamava pelo nome. Quando ele tentou correr, mãos invisíveis agarraram seus tornozelos e o puxaram para dentro do rio. Acordou gritando, encharcado de suor, mas encontrou pegadas molhadas atravessando sua cabana, indo da porta até sua cama. Determinou-se a resistir. Comprou uma cruz, levou-a para sua casa, acendeu velas e rezou. Naquela noite, o choro voltou, mas Pedro tentou ignorar. Então, 3 batidas ecoaram na janela. Ele abriu os olhos e a viu. La Llorona estava ali, parada do lado de fora, o rosto colado ao vidro. Mas não havia olhos em sua face, apenas 2 órbitas escuras chorando água incessante. O homem gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. O vidro começou a embaçar como se ela respirasse ali. Num piscar, desapareceu. Os dias se tornaram insuportáveis. Pedro já não pescava, mal se alimentava. Todos diziam que estava definhando. Dolores foi até sua cabana e deixou uma vela benzida, pedindo: "Nunca deixe essa chama apagar, é sua única proteção." Mas naquela madrugada, uma ventania entrou pela fresta da porta e apagou a vela. O choro recomeçou, mais forte do que nunca, como se viesse de dentro da própria cabana. Pedro sentiu mãos frias o arrastarem para fora da cama. Quando abriu os olhos, estava na beira do rio. A lua iluminava as águas escuras e La Llorona estava diante dele. Seus braços se estendiam, os cabelos negros esvoaçavam como serpentes e sua voz ecoava: "Venha comigo, meus filhos precisam de você." Pedro tentou correr, mas o rio se ergueu como um monstro vivo, prendendo seus pés, suas pernas, até engolir seu corpo inteiro. Seu último grito foi abafado pela correnteza. Ao amanhecer, sua cabana estava vazia. As pegadas molhadas iam da cama até a margem, onde desapareciam no rio. E dizem que até hoje, em noites de lua cheia em Xochimilco, é possível ouvir não apenas o choro de La Llorona, mas também o grito de Pedro misturado à correnteza. Alguns afirmam que ele se tornou mais uma alma perdida, condenado a ecoar junto dela pelos séculos, um pranto sem fim, uma lembrança viva de que as lendas não nascem do nada. Elas sobrevivem porque carregam a dor de quem ousou duvidar. O Sussurro da Floresta, uma história do Slenderman. Chovia quando Daniel encontrou o caderno. Estava jogado na beira da estrada, perto da entrada de uma pequena trilha que cortava a floresta. O couro da capa estava inchado pela água, as páginas coladas entre si, mas ainda legíveis. O primeiro parágrafo fez seu estômago se revirar. Se você encontrou isso, cuidado. Ele já deve estar perto. Não olhe para trás. Nunca olhe para trás. Daniel sorriu nervoso, imaginando que fosse algum tipo de brincadeira. Mas conforme avançava pelas páginas, rabiscos trêmulos mostravam desenhos repetidos de um homem alto, magro, sem rosto, sempre parado entre árvores. E então, no final do caderno, havia apenas uma frase, escrita dezenas de vezes como um mantra: "Ele me viu." Naquela noite, Daniel sonhou com a mesma figura, observando-o da janela de seu quarto. Daniel era jornalista investigativo e sempre se interessara por lendas urbanas. O caderno despertou nele não apenas medo, mas também uma fome de respostas. Pesquisou em fóruns antigos da internet e descobriu algo perturbador. Relatos sobre o Slenderman estavam espalhados em diferentes países, diferentes décadas, até antes da invenção da própria lenda online. Pessoas descreviam encontros semelhantes. Um homem alto, de terno preto, sem rosto, sempre próximo a florestas ou casas abandonadas.
crianças desaparecendo após avistá-lo. Sussurros ou vozes estáticas, como interferência de rádio, antes da aparição. A coincidência entre os relatos era absurda demais para ser ignorada. Daniel decidiu seguir o rastro. Pegou a câmera, o gravador e partiu para a cidade vizinha, onde a floresta de Ravenwood era apontada como palco de desaparecimentos não solucionados. A cidade parecia esquecida pelo tempo. Casas antigas, ruas mal iluminadas e moradores que evitavam falar com estranhos. Quando Daniel perguntou sobre os desaparecimentos, o silêncio foi imediato. Um idoso, no entanto, murmurou: "Se vai entrar naquela floresta, não volte atrás. Ele não gosta que duvidem dele." No bar local, encontrou mais histórias. Crianças que sumiam sem deixar rastros, adolescentes que iam explorar e nunca voltavam, e até adultos que enlouqueciam após passar uma noite entre as árvores. Daniel gravou tudo, mas a cada depoimento sentia um arrepio na nuca. Não era apenas medo, era como se alguém estivesse observando de perto. Na primeira incursão em Ravenwood, Daniel encontrou árvores marcadas com símbolos estranhos, círculos riscados com um X no meio. Embaixo de uma dessas árvores havia folhas soltas, como páginas arrancadas de cadernos infantis, com desenhos do mesmo homem sem rosto. Gravou um vídeo descrevendo tudo, mas quando reproduziu o áudio, percebeu que no fundo da gravação havia um som que ele não lembrava de ter escutado. Uma respiração pesada, acompanhada de estática. Naquela noite, enquanto dormia no hotel da cidade, sonhou novamente. Desta vez, não era apenas a figura o observando. Ela estava dentro do quarto, ao lado da cama. Ao acordar, suado e ofegante, viu marcas longas como arranhões na parede próxima. Determinou-se a buscar provas mais concretas. Conversou com Marianne, mãe de um adolescente que desaparecera anos antes. Ela mostrou o quarto intacto do filho, como se ainda o esperasse. Na mesa, havia desenhos semelhantes aos do caderno que Daniel encontrara. O homem alto entre as árvores. Marianne contou. Ele dizia que via o homem sem rosto da janela do quarto. Eu não acreditava, até o dia em que ele sumiu. A polícia nunca encontrou nada, só o casaco dele pendurado numa árvore. Enquanto falava, lágrimas escorriam por seu rosto. Mas no fundo dos olhos dela, Daniel viu algo além da dor. Viu convicção. Ela acreditava que o filho havia sido levado. Determinou que passaria uma noite em Ravenwood. Armou a barraca, posicionou câmeras, lanternas e gravadores de áudio. À meia-noite, os sons começaram. Primeiro, passos distantes. Depois, risadas infantis ecoando entre as árvores. Por fim, silêncio. Quando ligou a lanterna, algo brilhou à frente. 2 pontos claros refletiam a luz, mas não eram olhos comuns. Pareciam vidro. A câmera caiu de suas mãos e, por um instante, viu a silhueta de um homem esguio e impossível de alto, imóvel, apenas observando. Daniel piscou e a figura sumiu. No entanto, ao revisar a gravação no dia seguinte, não havia nada, exceto estática. Na manhã seguinte, Daniel percorreu novamente a trilha da floresta. Encontrou espalhadas entre as raízes das árvores páginas soltas, amassadas e cobertas de terra. Cada uma trazia rabiscos febris, todos representando a mesma coisa. Um homem alto, árvores distorcidas, frases repetidas. Não olhe para ele e ele está vindo. No verso de uma das páginas havia um nome, Ethan Weller. Era o mesmo garoto desaparecido, filho de Marianne. Daniel sentiu um peso no peito. Não era mais apenas uma investigação jornalística. Ele estava seguindo os últimos rastros de um adolescente que talvez tivesse visto coisas que nunca deveriam ser vistas. E a cada pista, a sensação de ser observado só aumentava.
Daniel voltou ao hotel para organizar as anotações. Mas, ao tentar ligar o laptop, a tela apenas piscava em estática. O gravador de áudio também falhou. O celular perdeu sinal. Era como se tudo ao redor estivesse sendo drenado por alguma força invisível. No corredor do hotel, ouviu passos arrastados. Abriu a porta e não havia ninguém. Mas no tapete havia um detalhe perturbador. Um desenho infantil, feito com giz de cera, mostrando uma figura sem rosto segurando 3 pessoas pelas mãos. Daniel não conseguiu dormir naquela noite. Sentia que, se fechasse os olhos, aquela figura estaria esperando. Um morador aceitou falar com ele, mas apenas com uma condição: que a conversa não fosse gravada. O homem, de olhar paranoico, contou entre goles de uísque. Eu vi com meus próprios olhos. Ele fica parado como uma sombra esticada demais, entre as árvores. Não anda. Ele aparece. E quando aparece, você nunca mais é o mesmo. Daniel perguntou sobre Ethan. O homem apenas murmurou. O garoto foi chamado. Ele chamou o nome dele. E quando isso acontece, ninguém pode impedir. A cada palavra, a paranoia do homem parecia contagiar o ar. Daniel saiu dali abalado, mas ainda mais obcecado pela verdade. Naquela noite no hotel, Daniel acordou com a sensação de que alguém estava sentado ao lado da cama. O quarto estava escuro, exceto por uma claridade pálida vindo da janela. Ele ouviu. Não um som comum, mas um sussurro dentro da mente, repetindo o seu nome. Daniel. Congelado, percebeu algo no espelho do quarto. A silhueta esguia refletida atrás dele. Quando se virou, não havia nada. Mas o espelho permaneceu marcado, como se uma mão comprida e deformada tivesse tocado o vidro, deixando 5 arranhões longos. No dia seguinte, Daniel tentou sair da cidade. Pegou o carro, dirigiu pela estrada. Mas, após meia hora, percebeu que passava novamente pela mesma placa de Bem-vindo a Ravenwood. Tentou outra rota. O mesmo aconteceu. Era como se a cidade tivesse se fechado sobre ele, uma prisão sem muros. No banco do passageiro, havia algo que não estava antes. O casaco de Ethan, sujo de lama e folhas. Daniel saiu do carro em pânico, olhando ao redor. Não havia ninguém, mas entre as árvores podia jurar ter visto o contorno de braços longos demais desaparecendo na sombra. De volta à floresta, Daniel seguiu a trilha até um prédio abandonado. Uma antiga instalação de pesquisas esquecida. Lá dentro, encontrou caixas com relatórios antigos. Eles falavam de experimentos de percepção coletiva. Cientistas tentando provar que, quando muitas pessoas acreditam em uma entidade, ela pode se manifestar. Nos papéis, lia-se. O sujeito 47 apresenta forma humanoide, sem rosto, vestindo terno escuro. Ele não é criado, mas invocado pelo medo coletivo. Daniel percebeu, horrorizado, que talvez toda a história não fosse apenas uma lenda urbana da internet. Talvez fosse um ser real, alimentado pela imaginação de gerações inteiras. E agora, ele estava sendo alimentado pelo próprio medo de Daniel. Na última noite, Daniel decidiu enfrentar o que quer que fosse. Voltou à floresta, armado apenas com sua câmera. As árvores pareciam se mover, fechando-se ao seu redor. A respiração pesada voltou, misturada com estática. E então ele o viu. Slender Man. Alto, magro, impossível de medir. Os braços longos roçavam o chão. A ausência de rosto parecia mais perturbadora do que qualquer expressão. Ele não se mexia. Apenas estava ali, como se sempre tivesse estado. Daniel tentou filmar, mas a câmera explodiu em faíscas. As vozes começaram. Risadas de crianças, gritos distantes e seu próprio nome sendo chamado. Ele correu, mas a floresta mudava a cada passo.
As árvores se repetiam, os caminhos se dobravam, até que não havia mais saída. No chão, encontrou novamente o caderno, agora aberto na última página. Havia apenas uma frase escrita em sua própria caligrafia, que ele não lembrava de ter escrito: "Eu pertenço a ele." E então, silêncio. A câmera caída no chão gravou apenas estática. Semanas depois, a polícia encontrou o carro de Daniel abandonado na estrada. Dentro, apenas a câmera quebrada e algumas páginas rabiscadas. Seu corpo nunca foi encontrado, mas em Ravenwood, moradores juram que à noite é possível ouvir uma nova voz entre as árvores, chamando por alguém. E às vezes, alguém responde. E assim chegamos ao fim dessa história. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder o próximo capítulo sombrio. Durma bem, se conseguir.